gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Paz e alegria para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Tivemos ontem um dia de sol na cidade, um dia também que as cidades que sofreram muito com as enchentes, tiveram para começar a fazer a limpeza, aquela limpeza do barro que se acumulou nas casas, nas praças e etc. E, inclusive, o presidente do Tribunal de Justiça me mandou um pedido que o Tribunal de Justiça, através das suas redes sociais, estão aceitando as doações para que as pessoas possam levar até lá, na sede do tribunal, na Avenida Afonso Pena, lá em cima na Afonso Pena, e também na antiga sede do tribunal na Rua Goiás, e também lá no Fórum Lafayette. Você pode fazer doação. Pode levar colchão, pode levar alimentos, pode levar roupa, sem problema nenhum. Tá legal? Eles estão fazendo o encaminhamento dessas doações. Pois é, um abraço para você, minha amiga dona de casa. Hoje a meteorologia está prevendo chuvas para tarde. Vamos ver se não vai ser aquela chuvarada que nós tivemos aí nos últimos tempos, né? Mas agora a chuva vai se escassear. Um dia de calor intenso, nós vamos ter uma chuvinha no final do dia para refrescar. Isso é muito natural. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias do Brasil há 80 anos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aqui, tragédia anunciada. Muita gente gosta de dizer isso. Essa era uma tragédia anunciada, né? Eu venho falando há algum tempo que o transporte coletivo de Belo Horizonte ia entrar em colapso. Por quê? Porque já são mais de 3 anos sem um reajuste da tarifa. A gente sabe que o pessoal paga uma tarifa cara, mas como você vai manter um transporte coletivo? Pneu sobe todo dia, o óleo diesel sobe todo dia. As peças sobem todo dia. O salário, o motorista, o trocador, o mecânico das empresas de ônibus querem aumento, querem reajuste de aumento. Fizeram uma greve há pouco tempo pedindo reajuste. Eles deram o reajuste, né? Agora, e a passagem, o reajuste da passagem? Hoje, uma empresa do Barreiro, a Transoeste, não teve dinheiro para colocar óleo diesel nos ônibus. Não teve dinheiro. Porque você compra o óleo diesel, é a dinheiro. Ninguém vende nada piado, não. Né? Você compra o óleo diesel, é dinheiro da Petrobras. Né? É direto com a Petrobras. As empresas têm tanque, tem tudo nas garagens, justamente para abastecer os seus veículos lá. Né? Agora, chegou, abasteceu, recebeu. Não tem dinheiro, como é que faz? Né? Então, é mais um abacaxi para o prefeito Alexandre Calil resolver hoje. Vai ter uma reunião hoje para resolver essa situação. É uma situação grave, que pode acontecer com todo o transporte coletivo da cidade. O transporte que faz Belo Horizonte e as cidades metropolitanas, ele é administrado pelo DR e esse transporte teve aumento. Você pode notar que o pessoal está trabalhando sem problema nenhum, teve aumento de salário, teve tudo. Agora aqui não, né? O Calil quer mostrar que aqui não tem aumento e tal, porque o cara está visando o que é? Visando a eleição, né? Não vai ter aumento porque é ano de eleição e ele vai ser candidato. Então, tem que dar aumento. Se não der aumento para o transporte coletivo, infelizmente, né, o pessoal já paga caro, mas infelizmente, se não der aumento, como é que o cara vai sobreviver? Tá difícil, né? Ninguém sobrevive. 3, 4 anos, né? Eu falo isso com algumas pessoas que às vezes me questionam, falam assim, mas eu estou há muito tempo, tal, isso daqui. O seu produto, há 3, 4 anos atrás, está custando a mesma coisa que 3, 4 anos atrás? Não está custando, não é verdade? Então, quer dizer, tem que ter um reajuste aí da tarifa de ônibus em Belo Horizonte, senão o ônibus não vai sobreviver. Muita gente entra de graça, viaja de graça, não é não? E sai da onde? Sai de quem paga, felizmente, né? Sai de quem paga. Você acha que é a cidade, é o prefeito que está pagando essa viagem de graça das pessoas mais idosas, principalmente? Não. Quem está pagando é o passageiro de ônibus que está pagando. Pois vamos falar de outra coisa hoje. Estamos recebendo aqui a doutora Flávia de Figueiredo, que é advogada, que vem conversar conosco a respeito do direito das pessoas, né, doutora Flávia?
É Bom isso aí. dia, Assi, bom dia, queridos ouvintes aqui da TV Os Horizonte, telespectadores aí. telespectadores que estão acompanhando É isso a aí. TV Catedral. Como a gente está passando, principalmente aqui no estado de Minas, uma situação muito delicada, eu lembrei de umas palavras da Cora Coralina, que ela fala assim: recomece sempre, sempre a sua vida. Retire as pedras do caminho, plante roseiras, faça doces, recomece. Então, acho que a gente tem que estar sempre recomeçando, né, Assi? É verdade. E eu lembro que o Hélio Garcia dizia assim: eu não tenho medo do risco e do recomeço. Né? Você, na vida, você tem que arriscar. Sim, E se você arriscar e não der certo, você tem que recomeçar. É verdade? exatamente. E acreditar, É né? isso aí. Pois é, doutora Flávia, um ouvinte está dizendo o seguinte: eu sou filho de um pai que não era casado com minha mãe. Esse pai dele era casado com outra pessoa, com outra mulher, tinha outra família. Mas o pai nunca deixou de considerá-lo como filho, né? Só que o pai morreu. E o filho foi registrado pela mãe. Naquela época, não havia possibilidade de você registrar o filho. A lei dizia naquela época que você só pode registrar um filho como pai e mãe se o pai e a mãe fossem casados, né? Depois você tinha que fazer um processo de reconhecimento, né? E ele agora está perguntando: meu pai faleceu, né? Deixou imóveis, deixou tudo e etc tal. E eu tenho direito a essa herança? Ele pergunta, doutora Flávia. Ele vai precisar, nesse momento, de ser reconhecido como filho. Então, teria que entrar com uma ação de investigação de paternidade. Então, ele tem que fazer realmente isso. E sendo reconhecido essa paternidade dele, ele vai poder se habilitar nesse processo de inventário que está ocorrendo. É muito importante que a pessoa saiba que não existe um prazo para ela requerer. Ela pode entrar sempre com essa ação. E os filhos, ao serem reconhecidos, não importa se ele vem de um casamento, se ele nasceu como ele está descrevendo, né? O pai não reconheceu, não fez uma certidão de casamento, mas ele vai ter os mesmos direitos, igualitariamente com os outros irmãos que serão irmãos dele mesmo. O inventário, ele é necessário para que você requeira essa herança, né, que ela seja partilhada entre as pessoas. Depois que ele comprovar, vamos dizer assim, a paternidade dele, né, como filho daquele que faleceu, aí ele já será incorporado ao inventário, não é isso? Olha, se esse inventário já tiver terminado, chegou ao fim, antes desse reconhecimento, ele terá que entrar com uma petição de herança. Essa petição de herança vai fazer com que seja anulado esse inventário que foi feito e se não tiver sido uma parte, a parte que seria dele de direito, se ele não tiver entrado até, se ele soubesse assim, está correndo um inventário, aí eu vou pedir, além da investigação de paternidade, ele deveria ter pedido já que fosse reservada uma parte para ele como um possível herdeiro. Não tendo ocorrido isso, que pode acontecer da pessoa nem saber que faleceu o pai, passaram-se anos, o inventário já terminou, aí ele vai ter que entrar com essa petição de herança. Pois é, aconteceu um caso, que não é esse aí, mas é um caso que foi resolvido antes, né? O sujeito estava na casa dele, com a família dele, tranquilo, de repente bate na porta. Chega uma moça muito bonita e fala: eu sou sua filha. Minha filha? É. Ele ficou, né? Aí ele falou: sou filho de fulana, você teve um caso com minha mãe há muitos anos, quando você tinha 14, 15 anos, né? Eu nasci, só que tem que ela nunca te cobrou. Mas eu descobri que você é o meu pai e eu vim aqui te ver e me apresentar como filha e tal e etc. Aí ele teve que chamar o testemunho, né,
dos parentes, né, que comprovaram, não, você é pai da menina, só que tem que a mãe casou com outro, né, o outro assumiu a filha e ele não precisou não fizeram nada, né, mas a menina depois que cresce, eu não pareço com meu pai, não tenho nada com minha mãe, mas tem um homem que é o meu pai, então ela quis conhecer, né, então aí teve que resolver isso, né, não? Esse é um questionamento, assim, de foro íntimo do ser humano, não é assim? É Queria verdade. saber realmente quem são os seus pais biológicos. É verdade. E muitas vezes acontece isso da mãe nunca ter comentário, mas a filha ouvir de alguma tia, ouvir de alguém não? que, olha, ela não é filha, ou ele verdade. não é filha daquela pessoa. Por isso tem que ter muito cuidado, né? A pessoa tem um relacionamento, um namoro e tal, etc. Depois nunca mais se vê, né? E deixa lá um filho. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo, ficou, mamãe tem auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Nós estamos conversando com a doutora Flávia de Figueiredo e estamos aqui falando, naturalmente, do direito das pessoas. Doutora Flávia, uma pergunta interessante de um telespectador aqui que está conosco aqui. O que é inventário negativo? Que pergunta interessante. O inventário negativo, ele é muito importante se o falecido, ele deixou dívidas e não deixou bens, só as dívidas. Então, os seus herdeiros, possíveis herdeiros, eles terão que entrar na justiça e pedir essa certidão negativa de inventário para demonstrar que não existem bens a serem partilhados, até para eles demonstrarem a boa-fé deles, né? Que os bens que eles têm são deles, eles que construíram, eles que compraram e que não foi o falecido que deixou. Então, é uma prova e ela é bem importante, essa certidão negativa de inventário. E acontece também, assim, se o falecido, ele tinha alguns bens e deixou muitas dívidas. Aí os seus herdeiros muitas vezes não fazem inventário porque eles sabem que esse dinheiro, ao ser partilhado, você vai ter que pagar também essas dívidas, porque não são só os bens, as dívidas também entram no inventário. E os herdeiros têm que pagar a dívida? Os herdeiros vão ter que pagar o valor, vamos supor que o valor dos bens são 100 mil, a dívida for 120 mil. Então, vão ser pagos, os 100 mil vão ser pegos para pagar aos credores. Então, é só dentro do valor que o de cujos deixou. Não, os herdeiros não vão ter que pagar além. Mas aí eles resolvem não entrar com esse inventário, usufruir daqueles bens, mas os próprios credores, eles podem, então, requerer esse inventário, porque eles têm uma dívida e eles vão querer receber. Pois é, eu assisti ainda menino, né, muito garoto, que meu pai era comerciante, então tinha os fregueses, né, e tinha uma freguesa que o marido foi da Central do Brasil daquela época, chamado Emprego Muito Bom, tinha um salário muito bom e etc. Tal. E ela, depois de viúva, ela morreu, né? E só que tem que a pensão que ela recebia era uma pensão muito boa, porque tinha muitos filhos também, né? Aqueles ferroviários antigamente, a coisa que eles sabiam fazer é filho, né? Tinha filho demais. Não tinha pílula, né? Assim, então... Era filho demais. Então, houve uma briga, olha para você ver, que coisa interessante. Houve uma briga entre os genros, porque tinha filhas casadas, e todos os genros queriam tomar conta dos meninos pequenos. Naturalmente, de olho na pensão na que pensão, ela recebia. Né? A pensão era uma pensão gorda naquela época. Então, houve uma briga muito grande entre os genros, e que briga que deu na justiça. E os meninos, os menores, foram criados pela avó, pelos tios e etc. Tal, porque eles ficaram muito tempo sem perceber qualquer tipo de dinheiro, porque o negócio ficou na justiça muito tempo, até decidir, porque um entrava na justiça contra o outro, dizendo que o outro não tinha condição de criar, e não sei o quê, aquela coisa toda. Então,
foi um Deus nos acuda para resolver isso, né? Eu imagino naquela época, né? E que as pessoas eram muito simples, então as coisas demoravam mais, até porque não tinham... as pessoas não sabiam o que fazer, não é verdade? É verdade. Então, Sim. foi um negócio muito difícil. Eu fico lembrando disso aqui. De vez em quando eu fico lembrando dessas coisas que se passaram na minha infância, né? Igual aquele livro do Saulo Ramos, que ele conta umas histórias de direito, né? De um cidadão que ele, quando começou a advogar, um cara chegou lá para resolver um problema para ele, um problema no desquite dele, que ele estava sendo como réu, né, pela ex-mulher e tal. E aquilo ele ficou, aquele negócio foi enrolando na justiça, foi enrolando, ele chegou a ser advogado-geral do país, né, advogado-geral da União, foi ministro da Justiça, e só depois de ministro da Justiça que ele conseguiu resolver o problema do cara, né? Essa história é bem interessante, assim, porque havia ali nesse livro, eu li também, uma alienação parental. E a mãe, ela tinha feito gravações com esses filhos menores e acusando o pai de assédio e tudo, era muito pesado. Então, é interessante que no decorrer do livro, né, vão acontecendo outros casos também jurídicos, que esses casos afetam a vida das pessoas, e ele vai descrevendo esse caso até o seu desfecho final, que eu não vou contar. Né? Doutora Flávia, uma coisa interessante é o seguinte, é muito importante quando uma pessoa falece e que aquele que vai ao cartório para tirar o atestado de óbito, né, dê informações verídicas, né? Sim, porque precisas. Essa informação do atestado de óbito, ela é muito importante para instruir mais tarde um processo de herança. Sim, porque ele tem que falar, ele deixou, o decujus deixa bens a serem partilhados e também ele tem que falar quais são os herdeiros, deixou filhos, né? Tem pessoas, casos, que são omitidos de filhos de deixarem de receber, porque ali naquela certidão de óbito não foi mencionado. É verdade. Então a pessoa tem que... Então, quer dizer, uma certidão de óbito, a pessoa que vai fazer a certidão de óbito, um parente, uma pessoa da família, tem que ter muita informação a respeito da pessoa para que a certidão de óbito ela possa ser um parâmetro, né? Inclusive para um processo de partilha de bens, né? Sim, um dos documentos importantes é essa certidão de óbito, ela entra no inventário. E se a pessoa ela mente, não é um documento público, então as pessoas precisam pensar bem antes de ela cometerem. É uma coisa criminosa você omitir, sabendo que ali é uma inverdade que você está declarando no cartório. Agora, quando a senhora falou aí do inventário negativo, que os herdeiros ficam sabendo que o falecido, ao invés de deixar bem, deixou dívidas, o pessoal fica caladinho, né? Ninguém quer dizer que é parente, né? que é herdeiro, né? Não, porque se tiverem bens, eles vão querer usufruir. Tem uma casa só, sabe que a dívida é muito maior, então vão usufruir, não vão fazer um inventário e fica todo mundo caladinho. Mas existe essa possibilidade, como eu disse, dos credores abrirem o inventário. E aí sim, aquela casa vai ter que ir a leilão para se pagar essas dívidas. É quase igual uma falência de uma empresa, né? Que depois que a empresa faliu, né? Aí faz-se um processo para pagar. A primeira dívida é do governo, né? São as dívidas trabalhistas, elas entram ali na mas linha. Mas o governo pega o dele também, né? Impostos e tudo. Impostos, né? Tudo aquilo que a pessoa deixou sem pagar, naturalmente vai rolar, né? Ali fica aquele... É um processo que dura muito tempo. Às vezes, a pessoa acha que não... aquela falência minha já passou tantos anos e tal. O cara tenta abrir uma empresa, aparece lá. Não é não? Sim. Tem que pagar aqui primeiro para você ter outra empresa. É isso? Mas o que acontece é que tem pessoas, parece que são profissionais em fraudar. Né? Então, elas arrumam um terceiro, o CNPJ já muda e ela vai assim, criando empresas,
fraudando as pessoas, porque parece que ela já sabe, né, o métier, o que fazer. E isso é muito triste, né? Pois porque é. agir honestamente é muito bom. Doutora Flávia, hoje pela manhã aconteceu um desmoronamento lá em Ouro Preto, num local que muitos conhecem, que pertence à Universidade Federal de Ouro Preto, na antiga Escola de Minas. Tinha uma escola, né? E a escola foi transformada, essa escola foi transformada num centro cultural, num centro de convenções, né? E perto desse centro de convenção, o Morro da Forca, né, no centro de Ouro Preto, desabou há pouco agora de manhã, né? Vamos para o nosso plantão de notícias, vamos falar sobre isso aqui. Olha aí. A imagem assusta. Em menos de 1 minuto, tudo vem abaixo. É possível observar que junto da queda das casas, a rede de energia é atingida e fecha curto-circuito. Deste outro ângulo, é possível observar a terra deslizando do barranco, que está atrás das casas. Dentro de um ônibus, uma mulher também registrou um momento chocante. Estouros são ouvidos. Foram atingidas 3 edificações. Um casarão que pertence ao conjunto arquitetônico e que já abrigou a Secretaria de Agropecuária de Ouro Preto e outras 2 casas, estabelecimentos comerciais, mas que já não funcionavam há mais de 10 anos. Nessa imagem gravada de cima, dá para ver as 3 casas sendo atingidas. Segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido, pois a área foi isolada minutos antes da queda. Justamente ali em frente ao Centro de Convenções de Ouro Preto, da Universidade Federal de Ouro Preto. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda há uma instabilidade na região. Se houver outro desmoronamento, há a possibilidade de um hotel e um restaurante serem atingidos. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? Eu fiquei sabendo tão logo, isso aconteceu mais ou menos 10 horas da manhã. Né? Às 10 horas da manhã houve esse desmoronamento lá em Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade antiga. Já morou lá, né? Já morei, é cidade histórica, é um patrimônio da humanidade, ela é linda. Eu sou encantada, eu morei quando eu era criança, percorria aquelas ruas, caminhava, tive muitos amigos ali, eu fiquei estremecida ao ver essas imagens, muito triste. Doutora Flávia, final do programa. Vamos embora? Bora. Deixa o seu telefone, já está aí no telefone, já está aí na tela, né? Na tela, qualquer pergunta, ligue que a gente vai responder sobre o direito. Obrigada. Um abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser.